Bom dia, turma! Hoje é dia 18 de dezembro, nossa aula de sábado. Vocês sabem que aqui na gravação do vídeo não é sábado, né? Mas a atividade para vocês é sábado sim, tá? Então tá, vamos lá. A aula de hoje, tá, gente? Eu vou ler esse livro aqui para vocês, ó. O Menino Marrom, de Ziraldo. Deixa eu me acostumar aqui com essa câmera. Ó. E vou deixar uma atividade desse livro para vocês postar aqui no grupo, tá, gente? Vamos lá. Era uma vez um menino marrom. Ele era um menino muito bonito. Acho que dá para se ter uma ideia pelo desenho, que está logo aí na virada da página. Caprichei no desenho do menino, mas acho que ele era muito mais bonito pessoalmente. Deixa eu mostrar para vocês o menino marrom. Vou ter até que ajudar com algumas informações que é para a descrição do menino marrom ficar mais completa. Sua pele era cor de chocolate, chocolate puro, não aqueles misturados com leite. Não gosto de chocolate com leite. Daí achar a cor do chocolate puro mais bonita. Os olhos dele eram muito vivos, grandes. As bolinhas dos olhos pareciam duas jabuticabas pretinhas. Aliás, pretinhas não, jabuticabas não são pretas. Para falar a verdade, tem muito pouca coisa realmente preta na natureza. Se você for examinar bem a jabuticaba, vai descobrir que ela é roxa, muito preta. Preta mesmo, não é? Mas deve ter coisas pretas, muito pretas na natureza. Que tal o cabelo de gente? Olha, dizem os estudiosos e especialistas que não existe cabelo humano absolutamente preto. Você sabia? Interessante a gente saber dessa informação, né? Tem pelo de animal. A pantera é preta. As manchas do couro de boi são pretas. O gato preto é preto. E pretas são as asas da graúna, como são as do urubu, as do anum, as do condor e as do assum preto. No reino vegetal, o que é que tem que é preto mesmo absoluto? Aquele olhinho do fruto do guaraná, acho que é preto de verdade. E tem o azeviche. Vocês conhecem aquela canção que diz boneca de piche da jabuticaba da cor do azeviche? Pois é, azeviche deve ser preto, mesmo pois o Lamartine Babo, autor da música, não iria mentir pra gente. Mas, espera aí, azeviche não é vegetal. Ou é? Bom, o que parece preto mesmo, preto definitivo na natureza, é o carvão. Fica assim, o carvão é o preto absoluto, pronto. Vamos deixar de ficar falando nesse negócio de preto, pois a nossa história é do menino marrom. Entrei nessa do preto de repente porque esse assunto vai rolar daqui a pouco. Só que é um assunto do menino marrom e não meu. Como diria o riacho imitando o espelho? Que menino é esse aí? Pois é, um menino marrom. E vamos tratar de terminar sua descrição para que vocês o conheçam melhor. Já falei dos seus dentes? Vai começar outra longa conversa para explicar que não existe dentes absolutamente brancos. E realmente não existem. Se você ficasse com a boca cheia de dentes brancos como a neve, você iria ficar ridículo, parecendo um vampiro sem presas. Quando os dentes são o mais próximo do branco, a gente diz que eles são clarinhos. Aliás, até repete, clarinhos, clarinhos. Pois o menino marrom tinha os dentes claros, certinhos, certinhos. Pareciam as teclas de um piano, sem as cáries. Você sabe, os bemóis e os sustenidos são as cáries do piano. Quando o menino ria, era aquela luz do meio do seu rosto marrom. O branco dos olhos diminuía, ficavam aqueles dois tracinhos assim. No lugar dos olhos, um traço de cada lado do nariz. Mas o brilho das duas jabuticabas permanecia.
Os cabelos eram enroladinhos e fofos, pareciam uma esponja. Logo depois do banho, quando seus cabelos secavam, era um prazer ficar fazendo assim, com os dedos em gancho, fofando a cabecinha do menino marrom. Sempre achei que seus cabelos eram pretíssimos, mas um dia um amigo especialista em identificação do Instituto Félix Pacheco me disse: não existem cabelos humanos absolutamente pretos, você sabia? Falta descrever as bochechas do menino marrom. Seu queixinho pontudo, sua testa alta bem redonda, tudo harmoniosamente organizado no seu rosto. E finalmente falta descrever seu nariz. Nariz de menino marrom nunca é pontudinho. Ele cresce mais para os lados do que para a frente. O do menino marrom era feito de 3 bolinhas surgidas assim de repente, no meio do rosto. Uma bolinha maiorzinha no meio e 2 menorzinhas, uma de cada lado, em volta das narinas. Um desenho perfeito. Deixei o nariz para o final porque o nariz do menino marrom tinha uma qualidade especial. Tem gente que exprime suas emoções através dos olhos. Outros se revelam nos movimentos dos lábios. Tem pessoas até que ficam mexendo com a boca, sem perceber, fazendo todos os movimentos dos lábios de quem está contando um caso emocionante para elas. Se espantam, sorriem, xingam, choram, sem fazer qualquer barulhinho. Tem outras que se emocionam só com os músculos do rosto. Vocês já notaram? O olho fica parado, a boca também, tudo no seu lugar, imóvel. Só os músculos da face é que se movem. Face é o rosto, tá, gente? O maxilar fica se mexendo como água de piscina. Maxilar aqui. Comprimido pelos dentes. Morro de medo de gente assim. E tem as pessoas que se emocionam com o nariz. Levam um susto, prestam atenção ou ficam ansiosas e só movimentam as abinhas das ventas. Se ficam muito alegres, as narinas se dilatam sem a pessoa perceber, como se pedissem mais ar, mais alegria. Pois é, o menino marrom tinha um nariz muito expressivo. No mais, ele era magrinho, de joelhos redondos e perninhas finas. As perninhas dele pareciam aquelas pilastras de varandas antigas. O peito era quadradinho. Aqui tem uma foto, uma imagem do menino marrom, para vocês conseguirem visualizar bem. Conseguiram ver, gente? Vamos para a próxima página. E os ombros também, um pouco muito bonito de atleta futuro. Os pés eram grandes, grandes mesmo, para o tamanho dele, e viviam metidos num velho par de sandálias de dedo. O menino marrom estava tão acostumado com aquelas sandálias que era capaz de jogar futebol com elas, apostar corridas, saltar obstáculos sem que as sandálias desgrudassem de seus pés. Vai ver, eles já faziam parte dele. Agora falta falar se ele era alegre ou se era triste, se era uma boa praça ou se era um chatinho. Não, chatinho ele não era. Era isto sim, muito curioso. E se existe gente grande que não tem paciência com o menino perguntador, não é o menino que é o chatinho. Confesso que às vezes ele exagerava. Um dia na beira da praia olhou o mar longamente, pensou um pouquinho, olhou para a tia que o havia levado à praia e perguntou: tia, quando você nasceu já tinha mar? Esta a tia respondeu na hora, bem zangada. Afinal, ela estava levando o sobrinho à praia porque não tinha filhos nem marido, mas também não era tão velha assim que tivesse visto Deus fazer o mar ou não pudesse mais se casar. Todo mundo sabe a hora em que a criança vira um perguntador permanente. Dizem que ela chegou à idade do porquê. Por que a água escorrega? Por que o fogo é quente? Por que eu tenho que ir dormir? Por que eu não tenho irmão? Mãe, por que sua barriga ficou grande? Pois todas essas perguntas o menino marrom fez ou fazia, e fazia outras mais complicadas ainda. Um dia ele se chegou para o pai e perguntou: pai, quem nasceu primeiro, o ovo ou o índio? Se as perguntas do menino marrom eram complicadas, precisava ver as respostas.
Por que você quebrou todas as coisas da mamãe? E ele: é que a senhora deixou o tio tomando conta de mim. Ele não tomou direito. Menino Marrom morria de medo de cachorro. Certa vez ele vinha passeando na pracinha pela mão de uma prima mais velha, quando viu um cachorrinho vindo em sua direção. Ele segurou a mão da prima e gritou: me protege, que eu estou com medo. Assim mesmo, me protege. Era desse tamanhinho e já falava essas palavras difíceis. A prima muito pacientemente explicou para ele que não tinha perigo, que era apenas um cachorrinho indefeso. Aí apareceu outro cachorro na história, e mais que depressa o menino gritou para a prima: socorro! Porque agora eu estou com 2 medos. E o que o menino Marrom inventava em casa? Nem sabia ler ainda e já jogava damas com o pai. Às vezes comia 4 pedras em carreirinha. Além disso, ele inventava seus próprios jogos, cada um mais maluco do que o outro. E nos jogos que ele inventava, só quem ganhava era ele. Não que os jogos fossem uma grande invenção, nada disso. É que qualquer resultado que desse a vitória dele, pois as regras dos jogos mudavam, sempre de acordo com a vontade do inventor. Era um prazer prestar atenção nas invenções do menino Marrom, sabe? Eu acho que ele era um menino muito inteligente. Não fique triste aí não. Você que está me lendo, achando que o menino Marrom era mais inteligente e mais vivo do que você, não era. Sabe como é, vai ver, eu estou exagerando. Os autores têm mania de ficar valorizando seus personagens, falando que eles são os mais valentes, os mais brilhantes, os mais inteligentes, ou os mais corajosos, os mais nobres e leais. Personagens levam muita vantagem sobre as pessoas da vida real. É que o autor pode inventar sempre 1000 mentiras sobre eles, só para valorizar. Todo menino da idade do menino Marrom é assim. Se ele é feliz, se as pessoas gostam dele, se tem paciência para ouvir suas histórias, ele solta toda a sua vivacidade. Menino é mais criativo do que adulto, sabe por quê? Porque adulto já viveu muito e já aprendeu dos outros. Menino tem que inventar enquanto não aprende. Lembro-me de uma vez que minha filha mais velha tinha assim a idade do menino Marrom. Ainda não sabia ler, mas já frequentava o jardim. E eu estava passeando com ela e a irmãzinha mais nova pela zona sul do Rio de Janeiro. Aí ela ia explicando para a irmãzinha, que tinha uns 2 anos, tudo o que via. Passamos pela praia e ficamos olhando o mar agitado, com as suas ondas quebrando na areia. E a minha filha mais velha explicou: isto é mar. A pequenininha entendeu e ficou repetindo: mar, mar, mar. Saímos da praia e fomos em direção à lagoa. Quando a irmãzinha viu a lagoa serena ali na sua frente, disse para a mais velha: olha, mais mar. E ela explicou: isso não é mar, isso é lagoa. Aqui, gente, uma foto do menino Marrom, uma imagem dele brincando, tá? Fiquei surpreso por ela saber a diferença e perguntei: qual é a diferença entre mar e lagoa? E ela explicou para mim e para a irmã: é que mar pula e lagoa não pula. Viu? Algum adulto seria capaz de inventar uma diferença dessas? Só criança é capaz de observar as coisas com os olhos de primeira vez. Você, por exemplo, que já aprendeu muitas coisas, tem que ficar atento. Mesmo aprendendo muitas coisas, a gente não deve esquecer nossa capacidade de inventar. Quanto mais a gente sabe, menos moda a gente inventa. O menino Marrom ainda estava na idade de inventar muita moda. E ninguém inventa moda sozinho, é preciso sempre ter um parceiro. O Tom Jobim fez uma canção linda, onde ele fala que é impossível ser feliz sozinho. Tipo da descoberta de quem aprendeu tudo e manteve ainda a capacidade de descobrir coisas novas, não é? A gente leva um susto quando ouve uma pessoa dizer assim uma coisa que parece que todo mundo sabe, mas que ninguém diz.
São as pessoas que fazem essas descobertas das coisas que estão na nossa cara, que a gente chama de poetas, como Tom Jobim. Pois é, ele sabia e sabia dizer que para inventar moda é preciso um parceiro, alguém para soltar aquele riso frouxo quando só os dois sabem exatamente de que segredo estão falando. O menino marrom tinha um parceiro. Como diria o riacho, tão festeiro, tão brincante, tão espelho. Que menino é este aqui? Este é um menino cor-de-rosa. Bem, as crianças não são extremamente cor-de-rosa. Elas só têm essa cor em desenhos e em livros infantis. O problema dos poetas é que a cor da pele não tem um nome exato. Quando, por exemplo, faço uma ilustração para um livro e faço o desenho com traços pretos sobre papel branco, eu indico as cores que quero para cada detalhe, e aí anoto a lápis do lado para o técnico da gráfica colorir meu desenho com seu sistema de filmes coloridos. Um dia mandei o desenho de um personagem para ele e marquei do lado as indicações das cores que eu queria. Quero amarelo na camisa, verde escuro na calça e cor de pele no menino. O técnico da gráfica me ligou de volta. Escuta, o senhor quer cor de pele branca ou cor de pele marrom? Aqui, gente, tá um menino rosa, ó, bem pequenininho aqui, para vocês enxergarem. Aqui, ó, uma imagem grande do menino rosa. Acho que assim é melhor. Como este menino que entra agora na história era muito clarinho, o mesmo clarinho que serve para indicar dentes brancos serve também para indicar cor de pele. Todo mundo achava que ele era cor-de-rosa, principalmente porque ele tinha o rosto muito coradinho, que ele era um menino muito bonito. Acho que dá para ver pelo desenho, não dá? Tem algumas diferenças no menino marrom, aliás, tem algumas, muitas. O cabelo dele era amarelado, mais para amarelo do que para castanho, lisinho como rabo de cavalo, só que muito fino. Muito fino. Caía na testa e dançava com o vento, de tão leve. Os lábios eram fininhos, como um risco debaixo do nariz. O nariz era pontudinho e os olhos eram meio azuis, meio verdes, meio castanhos. Dependia do dia, sua cor mudava da luz da manhã para a tarde. Mudava se ele estava na serra, no meio do mato ou na beira da praia. Se era dia de chuva ou se era noite de lua. Toda a expressão do menino cor-de-rosa estava nos olhos, que brilhavam de alegria quando ele via chegar o menino marrom com as ventinhas do seu nariz se movimentando também, pedindo mais ar. Depois da escola, eles estavam numa escola pública, no pré-primário ou no jardim, não sei bem. Os dois voltavam para casa e brincavam o dia inteiro. E como inventavam moda. Vou contar uma história dos dois, de quando eles ainda estavam aprendendo as primeiras letras. Uma história ótima. Eles já sabiam que A era A, que B era B, que C era C, e assim por D, ou melhor, por diante. Nas páginas do livro dos dois, tinha lá os desenhos das letras grandes com as pequenininhas do lado. Um dia o menino cor-de-rosa viu o menino marrom chegar, seguro pela mão do pai, e vendo-o assim ao lado dele disse: Ei, você é o minúsculo do seu pai. Olha só, gente, para representar o minúsculo do pai dele. Olha que fofo. Quando as mães dos dois contavam as gracinhas dos seus filhos para as vizinhas, a gente nem sabia qual história que era de um, qual história que era do outro. Também não faria diferença, os dois eram parceiros e numa boa parceirada tudo é feito junto. Aí vocês vão me perguntar, mas eles não brigavam nunca?
Ah, isto. Brigavam, claro. Imagina os dois juntos o dia inteiro, a cabecinha de cada um funcionando por conta própria. Vê se era possível concordar em tudo. Grandes brigas. Muito olho roxo, muita unhada, muito soco no peito, muito cabelo puxado. Modalidade em que só o menino marrom levava vantagem. A briga mais famosa dos dois, que os deixou separados e de mal por um tempo enorme, foi a histórica briga do Sou Mais Eu. Toda a dupla briga. Esta briga um dia. Tem sempre a hora da disputa e esta hora pinta assim, sem nenhuma explicação. Pois os dois estavam ali numa boa, destruindo as peças de um jogo de armar, quando se desentenderam. Acho que isto foi antes de os dois entrarem para o jardim. Deixa eu ver. Foi sim, eles eram bem pequenininhos. De repente, um deles, já meio zangado, falou: Minha camiseta é vermelha e a sua não é. Ah, pra quê? Foi um desafio inaceitável. O outro respondeu na bucha: Meu short é azul, o seu não é. Aí o caldo entornou: Minha mãe usa óculos, a sua não usa. Eu tenho irmãozinho, você não tem. Eu tenho duas primas, você não tem. Minha tia é velha, a sua não é. Eu tenho uma bicicleta, você não tem. Eu sei assoviar, você não sabe. Vocês veem, a coisa foi ficando da maior gravidade, quase insuportável. A cada provocação, a resposta do outro vinha mais perigosa, até que um deles bradou a vantagem maior e insuperável. Minha avó morreu, a sua não morreu. Ah, meus filhos, depois dessa, só agressão física. Quando as mães entraram no quarto, os dois rolavam pelo chão, aos berros, fazendo mais barulho que gatos em noite de lua. Pelo menos os mesmos sons. Foram separados aos prantos e afastados definitivamente um do outro. Foi uma longa separação, longa e dolorosa. Durou toda uma noite de cansaço dos dois e mais 6 horas. No dia seguinte, um apareceu na frente do outro e fizeram-se olhando paradinhos sem saber o que dizer para a vida recomeçar. Até que o que tinha perdido a parada no dia anterior se explicou. Mamãe me falou que a minha avó está muito doente e tudo voltou ao que era antes. Eis que estava contando a história desta parceirada para um menino, amigo meu, antes de completar o livro, e ele estranhou uma coisa. Se a história é dos dois meninos, por que o livro se chama só O Menino Marrom? Aí embatuquei. Não tinha percebido que estava contando a história de dois meninos e colocando um só no título do livro. Então pensei, deve ter sido por causa do telefonema do técnico da gráfica. A gente escreve cor de pele na indicação e quer que as pessoas adivinhem que cor de pele que é. Como se todos os meninos do mundo de todas as histórias tivessem uma cor só. Quando me sentei à máquina para contar essa história, tinha decidido que ia escrever a história de um menino marrom. Depois é que o menino cor-de-rosa entrou. Vou contar um segredo de autor para vocês. Quando se começa a contar uma história, não fiquem achando que a história vai acabar igualzinho a gente quer. Não vai. Por mais que você invente, de repente um personagem entra pela página dentro, toma o seu lugar e cadê o que você tinha? Cadê o que você tira ele da história? Mesmo inventada a história é que dirige o autor. Vê? Agora a história ficou sendo dos dois. Como, porém, a intenção inicial era contar só o lado do menino marrom, deixa o título como está. Eu estava pensando, acho que queria mesmo era contar a história de um menino que fosse muito feliz. Não acho graça em infelicidade, embora seja com ela que se faz a melhor literatura. Azar. Vou ter que tentar com meninos felizes mesmo. Vocês se lembram que eu citei o verso do Tom Jobim, não é? Quando ele diz que é impossível ser feliz sozinho. Então, o menino cor-de-rosa entra nessa história com a maior naturalidade. Tem um desenho de uma ilha, um mar muito calmo. Os dois brincavam juntos o dia inteiro, já contei, muito mais do que brigavam, é claro. Inventavam os brinquedos mais malucos do mundo, as indagações mais inquietantes. Epa, você sabe o que é uma indagação inquietante? Pois é, eles ficavam inventando essas coisas difíceis de explicar e outras menos complicadas.
se bem que muito interessantes. Um dia, os dois resolveram descobrir como é que os personagens entravam dentro do vídeo de televisão. Pensam que eles desmontaram o aparelho para descobrir? Tinha graça. Essa seria uma história muito antiga, tipo William Busch, o famoso contador de histórias infantis da Alemanha do século passado. Nada disso. Os dois foram ao manual de instruções e enciclopédia para entender o problema da transmissão da imagem, a captação pela câmera e a recepção feita pela amplificação da frequência super heterógena. Vocês aguentam? Nessa época não tinha Google, gente. Hoje em dia vai pro Google e acha tudo. É isso. Ouvindo conversa de adulto, vendo televisão todo dia, participando da Guerra nas Estrelas, os meninos de hoje estão sabendo mais do que todo mundo. Para a geração do autor dessa história, aqui, por exemplo, vocês já estão para lá do Flash Gordon. Querem ver? Outro dia mesmo, os dois amigos estavam vendo um filme interplanetário e apareceu um desses heróis intergalácticos aí, descendo com sua nave num planeta qualquer. O menino marrom então perguntou para o menino cor-de-rosa: o homem vai de verdade à lua? E o menino cor-de-rosa respondeu: atualmente não. Assim mesmo, atualmente não, e completou: eles iam antigamente. Ó, mais um desenho de uma ilha. E é verdade, antigamente, foi em 1969. Olha quanto tempo faz que os homens foram à Lua pela primeira vez e nunca mais ninguém voltou lá. Eles, os meninos, viam velozes naves cruzando o espaço sideral, viam brigas intermináveis de gato e rato, super-heróis voadores e cheios de superpoderes, viam beijos, abraços e muita paixão na mágica tela da televisão ligada o dia inteiro. Mas mesmo assim, e por um mistério qualquer, achavam tempo para ficar horas e horas folheando os livros de história que ganhavam e mesmo os velhos livros que seus pais tinham esquecidos na estante. Às vezes, quando fazia muito silêncio no quarto, mamãe ia ver. Olha os dois deitados no chão, entristecidos e silenciosos, lendo até mesmo livros sem figuras, só com emoção. Como a história do Robinson Crusoe, por exemplo, comprida história que não acabava mais. E a história ficava mais comprida ainda, pois o sexta-feira custava aparecer e eles não podiam imaginar como é que o Robinson Crusoe aguentava ficar tanto tempo sem um amigo. Não sei se eles liam muito porque prestavam atenção em tudo ou se prestavam atenção em tudo porque liam muito. Neste tempo aí das leituras, o menino cor-de-rosa já não tinha mais babá, estava crescidinho e ninguém precisava ficar tomando conta dele. A velha mulher que vivia em sua casa desde os tempos da mamãe menina tinha ido embora e no lugar dela havia deixado uma sobrinha que não tinha muito o que fazer. Ela ficava o dia inteiro lendo os velhos livros da coleção, Menina e Moça, e suspirando. O namorado dela era o carteiro, e este tinha outra mania, a de colecionar os folhetos coloridos do Círculo do Livro. Na casa do menino cor-de-rosa, logo depois da cozinha nos fundos, tinha uma varanda que dava para um pequeno quintal. Ali havia uma grande mesa de fórmica, onde os dois amigos passavam boa parte lendo, jogando ou fazendo os deveres. De vez em quando, os dois soltavam uma gargalhada explodida, de repente, como se um maestro dirigisse um afinado coral de apenas dois cantores. É que, na verdade, eles nem sempre estavam prestando atenção nos deveres. Era ouvindo caladinhos a conversa pedante e rebuscada da babá com a cozinheira, as duas sentadas na cozinha naquelas tardes compridas. A mocinha, talvez por suas românticas leituras, adorava falar palavras difíceis, e muitas vezes palavras completamente desajeitadas no meio das frases. Os dois, muito debochados, caíam na gargalhada. Paravam de rir, fazia-se o maior silêncio na varanda e na cozinha.
A conversa das moças recomeçava. Aí, na hora certa, outra risada. Aquilo era toda tarde, um verdadeiro ritual. Teve um dia que os dois não riram, quando a moça falou a palavra difícil. Ela estava doidinha para se casar com o carteiro e, muito pedantezinha, explicou para a cozinheira. Ele tem todos os ingredientes para ser um bom marido. Não dá para esquecer a palavra ingredientes no plural. Quando se ouve essa palavra pela primeira vez, ingrediente, grande mistério. Os dois largaram o que estavam fazendo com a gargalhada parada no ar e correram para o quarto atrás do dicionário. Abre o dicionário, que aflição, letra A, não é aqui, não, passa, passo B, não, passa esse tanto, letra M, passou, I é antes, muito antes. Aqui, L, I, M, I, N, incêndio, incendioso, é mais para frente, incenso, indagador, o que será? O que será que este noivo tem? Inocência, já passou, volta, volta nessa página, inglésia, vira outra, inglesice. Ingremidade, aqui está, ingrediente. Leram o verbete, leram várias vezes e o mistério continuou. Voltaram para a varanda sem saber, e por muito, muito tempo qual era o mistério do carteiro noivo da sobrinha da babá? Eles ainda teriam pela frente muitos mistérios para poder desvendar. Agora preciso saber quando é que foi essa história. Não é difícil descobrir. Pelo tipo de coisa que aconteceu aquele dia na escola, eles já estavam no 1º grau. Sem dúvida estavam. Foi uma tarde, os dois brincavam com suas cores, quando o menino marrom misturou todas as tintas que tinha na caixinha de aquarela, todas as cores do arco-íris. E aí, sabe o resultado que deu? E aí, gente, vocês, sabe o que dá se misturar todas as cores juntas? Fica o desafio. A mistura das cores todas deu um marrom, respondi. Um marrom forte como o do chocolate puro. O menino marrom olhou para aquela cor que ele tinha inventado e falou: olha aí, é a minha cor. Olha aqui essa página, que bonita. Os olhinhos do menino cor-de-rosa brilharam como eles brilhavam diante de suas descobertas. E ele disse: sua cor é a soma de todas as cores. O menino marrom ficou todo feliz, criou sua cor e achou que era bom. Justo no dia seguinte na escola, a tia levou toda a turma para o laboratório do colégio para dar algumas explicações sobre cores. Quando os dois souberam que o assunto era cor, ficaram muito excitados. É que eles iam revelar aos coleguinhas sua grande descoberta. Eu chego e conto? Perguntou o menino cor-de-rosa. Não, disse o menino marrom. Deixa a professora falar primeiro, depois nós damos o nosso show. Eles estavam convencidos de que iriam brilhar na visita ao laboratório da escola. Enquanto todo mundo ria, falava, mexia nas cores, acendia luzes, desligava projetores, eles estavam caladinhos no canto para fazer a grande revelação na hora exata. Aí chegou a hora. A professora resolveu mostrar para eles o disco de Newton. Todo mundo conhece o disco de Newton, não é verdade? Todo mundo já foi ao laboratório da escola, certo? Ou sua escola não tem laboratório? Ó, gente, esse aqui é o disco de Newton para vocês verem, ó. É um disco com todas as cores. Ó, vocês não estão vendo todas as cores, mas com essas cores a gente monta todas as cores. Bem, essa é uma outra história. E é o ministro da Educação que tem que resolver. Deixa a gente contar a nossa, que felizmente tem um laboratório instalado na escola. E ali tinha o disco de Newton. O disco de Newton é o seguinte, um pequeno círculo de metal plano, como num disco comum, dividido em raios, como uma roda de bicicleta. São 7 espaços entre os raios, cada espaço com uma das cores do arco-íris. O disco gira em pé, como uma pequena roda gigante, tocado por uma manivela. Você toca a manivela bem depressa, o disco vai girando, girando, e aí, o que acontece com as 7 cores? O que vocês acham, gente? O que será que acontece? O quê?
Isto é o que os meninos iam descobrir naquela manhã na escola. A professora mostrou o disco para eles. Tinham os meninos tão pequenininhos, tão agitadinhos que nem estavam ligando para aquela história, e perguntou: se eu misturar todas essas cores, o que é que elas viram? O menino marrom gritou rápido: viram marrom! E olhou orgulhoso para os outros. Só que ele esperava aplausos e levou foi o maior susto. A professora disse: não, e continuou: vejam, eu vou rodar esse disco bem depressa e vou misturar todas as cores nessa rodada. Preste atenção, fiquem de olho no disco. Olha como é que ficou o disco, gente. As cores sumiram. E todos prestaram atenção. O disco foi girando, girando e de repente ficou todo branco. E a professora explicou: viram? O branco não é uma cor. O branco é a soma de todas as cores em movimento. Com esta eu não contava, falou o menino marrom. Nem eu, falou o menino cor-de-rosa. Os dois voltaram para casa calados, com a cabecinha fervendo. A coisa tinha ficado desse jeito. Se misturar todas as cores e elas não girarem, elas ficam marrom. Se misturar todas as cores em partes iguais e botá-las para rodar, elas viram o branco. Estava tudo assim, quando de repente o menino marrom falou para o menino cor-de-rosa: quer dizer que eu sou todas as cores paradas e você todas as cores em movimento? O menino cor-de-rosa pensou um pouco e respondeu: só tem um detalhe, eu não sou branco. Pronto, agora é que as coisas complicaram de vez. E voltou aquela discussão: o que é realmente branco na natureza? O tipo de pergunta de menino curioso. O técnico do Instituto Félix Pacheco, que me desculpe, mas tem cabelo de velhinho que é branco mesmo, branco homo total. Tem muito pelo de animal, o pelo do urso, o pelo do coelhinho de Páscoa, o pelo do porquinho da Índia, e tem o cálice dos lírios, e tem as pétalas das rosas, quando as rosas são brancas, e tem as penas do cisne branco, que em noite de lua vai navegando no lago azul, e embora nem o menino marrom nem o menino cor-de-rosa jamais tivessem visto, eles sabiam. Tem a neve que é branca, branca. Aí os dois chegaram a uma boa conclusão. A coisa mais preta da natureza é o carvão, e a mais branca é a neve. Se isto não for cientificamente certo, quando vocês crescerem, por favor, façam aí umas pesquisas e me desmintam, está bem? Como, porém, os dois acharam que assim estava bom, fica assim. E ficou também acertado que a gente branca, branca mesmo, também não existe, a não serem histórias para crianças, como aquela dos 7 anões. E quando os dois chegaram em casa, estavam encantados com uma nova descoberta. O mundo não é dividido entre pessoas brancas e pretas, mesmo porque elas não existem. O que existe? Que boa descoberta! É gente marrom, marrom escuro, marrom claro, avermelhada, cor de cobre, cor de mel, charuto, parda, castanha, bege, fritz, esverdeada, creme, marfim, amarelada, ocre, café com leite, bronze, rosada, cor de rosa, e todos esses nomes aproximados e compostos das cores e suas variações. Eu acho que eu sou café com leite. Aquela visita ao laboratório... deixa eu só mostrar para vocês aqui antes de ler. Olha as cores das pessoas. Aquela visita ao laboratório deixou os dois meninos sem dormir por vários dias, de tanto que eles matutaram sobre suas descobertas. O mais engraçado é que eles não estavam preocupados com o mistério das misturas, com o fato da mesma mistura dar o branco e dar o marrom. Eles estavam despertados para outras coisas. Tipo de coisa que acontece, não é? Às vezes a gente vê um fato impressionante pela primeira vez e, em vez de ficar marcado pelo fato propriamente dito, fica preocupado com outra coisa completamente diferente que nasceu daquele fato. Deu para entender? Vou tentar explicar com uma história que a minha mãe contava. Ela era menina e a estrada de ferro chegou à cidade onde ela vivia.
Meu avô, então, resolveu levar um empregado dele muito bonzinho para ver a locomotiva. Meu avô amava aquele empregado meio simplório e queria ver sua reação quando ele visse pela primeira vez uma máquina andando sozinha, sem cavalo nenhum para puxar. Vovô ficava imaginando como ia ser a reação de espanto do seu empregado. Lá se foram os dois para a estação e vê a locomotiva andando sozinha, aquela coisa mágica se aproximando. Vupt, vupt, vupt. Meu avô ali, de olho, pronto para saborear a emoção do rapaz, e a máquina passou por eles, os dois parados sem dizer palavra. Vupt, 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 vupt. Aí meu avô falou: Então, Zé, o que foi que você achou deste milagre? E o Zé respondeu: Puxa, seu Hortêncio, como faz fumaça, hein? Pois é isto. O que impressionou os meninos também não foi a roda rodando e fazendo as cores sumirem no disco. O que os deixou inquietos foi a fumaça que a experiência fez na cabecinha deles. Puxa vida, se um era marrom e o outro era, digamos, cor-de-rosa, por que todo mundo dizia que um era preto e o outro era branco? Imagine, eles nunca haviam se preocupado com isto. Mesmo marrom, o menino marrom achava normal ser chamado de preto. Mesmo cor-de-rosa, o menino cor-de-rosa achava normal ser chamado de branco. Agora, como na caixa de aquarelas, estava tudo misturado na cabeça deles. Eles tinham estado juntos praticamente desde o dia em que nasceram, brincando, conversando, inventando coisas, brigando, rolando na grama, dando socos um na cara do outro, fazendo as pazes, brigando de novo, passeando na praça, jogando na escola, sempre juntos, sempre às gargalhadas, sempre inventando moda. E nunca tinham se preocupado com o fato de um ser de uma cor e o outro ser de outra. Agora eles queriam saber o que era branco e o que era preto, e se isso fazia os dois diferentes. Aqui uma fotinho deles juntos, ó. Menino marrom e menino cor-de-rosa. Uma vez me aconteceu uma história que me parece dá para ajudar a gente a entender o novo problema dos dois amigos. Eu era bem pequenininho e já sabia fazer bolinhos de fritar. Quer dizer, devia fazer a maior bagunça na cozinha, mas mamãe me deixava ficar lá, quebrando ovos, derramando farinha de trigo pelo chão, me lambuzando todo, mas fazendo a massa, rodando a massa nas mãos, fazendo as bolinhas, como se fossem sonhos, e jogando tudo na gordura quente para fritar. Vai ver, mamãe ficava por ali tomando conta. Na minha memória, porém, me vejo o rei absoluto da cozinha. E estava lá, fazendo os meus sonhos, os meus bolinhos de fritar, e queria que eles ficassem prontos para o café da manhã. Tantas fiz que a massa dos bolinhos não ficou pronta a tempo. Aí já era hora do almoço e me lembro de ouvir a voz do papai chegando do escritório e me dizendo: Meu filho está fazendo bolinhos para o almoço? Eu disse que estava sim e tomei uma decisão. Bolinhos para o café são doces, bolinhos para o almoço devem ser salgados. Na minha cabeça, o que eu tinha que fazer era simples, tirar o doce da massa e fazê-la ficar salgada. Simples, simplíssimo. Como eu havia botado um copo de açúcar para adoçar os bolinhos, bastava agora botar um copo de sal em cima, que tudo ficava empatado. Não pensei duas vezes, virei um copo de sal na massa e ainda botei mais uma pitadinha de sal extra, para aí sim temperar o bolinho para o almoço. Juro que não me lembro do que aconteceu depois, só sei que foi nesta manhã que elaborei minha teoria dos contrários. Uma coisa só é o contrário da outra, quando toma o seu lugar. Logo, salgado é o contrário de doce. Não lhes parece uma boa teoria? Vamos à prova. Tome-se um arame e ponha-o no fogo. Ele fica quente. Tire o arame do fogo e bote-o na água gelada. Ele fica frio. O frio toma o lugar do quente. Logo, o frio é o contrário de quente. Vê aí se a sua professora ainda sabe o que quer dizer. Depois você me conta. Bem, não creio que essa história tenha ajudado tanto que eu esperava. Vocês veem aí, tenho o maior medo de explicações científicas, sabe? Mesmo porque não sou nada bom nisso.
que estou tentando ajudar os dois meninos na sua dúvida, pois me parece o que eles estavam querendo era saber se o branco é o contrário do preto. É? Será? Eles ficaram por muito tempo sofrendo esta dúvida. Mas menino tem essa coisa de bom. Logo esqueceram aquela história e entraram de novo em outras invenções. Menino nunca sabe a hora exata em que essas coisas acontecem. Os dois descobriram juntos a moça na janela da casa ao lado. Era a filha mais nova da vizinha. Meu Deus, a coisa mais bonita que jamais houve neste mundo, desde que Deus criou o mar. Mas ela era uma menina, outro dia mesmo. E aí, numa tarde, na janela surgiu como uma princesa. De repente, como se uma fada tivesse tocado seu corpo com uma varinha de condão, a menina virou uma princesa e apareceu na janela. Para de bater. Numa tarde assim, de repente, como se uma fada tivesse tocado seu corpo com uma varinha de condão, a menina virou uma princesa e apareceu na janela. Numa tarde assim, daquelas bem quietinhas. A partir desse dia era aquela febre e aquela aflição na escola, a vontade imensa de voltar para casa, de ver a tarde chegar e ir olhar a princesa na janela do seu castelo, a pequena casa verde ao lado. Lá vinha ela, das sombras do quarto, e chegava à janela, toda cheia de luz, e entrava e saía, seus braços tão brancos dançavam no espaço, ajeitando os cabelos, jogando a cabeça de leve para trás, e seus olhos brilhavam olhando para longe, seu rosto girava de leve sobre os ombros redondos. Que ombros, meu Deus, que curva tão linda! A corrente de ouro, a medalha, onde está? Não estou bem certo se aquela era a hora exata da chegada dos dois à janela para olhar a moça, ou se era a exata hora da chegada da moça para que os dois olhassem para ela. Depende de quem conta a história. Como é? Meu Deus. Que nós vamos afastar esta paixão que vai fazer a gente brigar no beco. Longe dos pais e dos tios, numa briga de decidir? Tira essa moça da nossa cabeça. Xoxô, mosquitinho, xoxô, mosquitinho. A moça da Casa Verde. Xoxô, mosquitinho, xoxô, mosquitinho. Vou ardendo, vou morrendo, xoxô, mosquitinho. Xoxô, mosquitinho. Ai... Há certas manhãs em que a cama deixa de ser boa companhia e quando a gente dá pela coisa já está de pé, no meio da rua, no meio do quintal ou na área longe do quarto. Nem acabou de amanhecer ainda e ficamos sem saber o que fazer com aquele pedaço de dia que ganhamos de repente. Pois numa manhã dessas o menino marrom enjoou cedo da cama. Acho que estou contando essa história indo e vindo no tempo, sem botar as coisas em ordem. Vai ver que estou. Essa manhã de que falo agora, por exemplo, é uma manhã muito mais antiga, muito anterior aos sonhos com a menina da Casa Verde. Eles eram bem pequenininhos ainda. Pois o menino marrom daquele tamanhinho se viu sozinho no meio da rua. Olha aqui uma imagem da menina na janela. Antes que o dia acabasse de amanhecer, antes que a primeira loja da rua abrisse para a luz do dia, suas barulhentas portas de aço. Tudo vazio, só ele sozinho no meio da rua. Como um menino perdido, de repente, ele vê a velhinha atravessando a rua a caminho da missa das 6. Agora, meu Deus, me digam, onde foi que aquele tico de gente tinha ouvido falar em boa ação? Pois não é que ele tomou a decisão como se fosse um experimentado escoteiro? Correu e pegou a mão da velhinha para guiá-la na travessia da rua. Não careço de ajuda. Me larga, menino, por amor de Deus. Deu um tapa na mão do menino marrom e atravessou a rua sozinho. O menino ficou estático, no meio-fio, com a mãozinha no ar, parado como uma estátua desapontada, olhando para a velhinha com a maior de todas as incompreensões. Na manhã seguinte, a cama ficou incômoda de novo antes das 6 horas. E ele estava ali, no mesmo lugar, sentadinho na calçada, só que desta vez em companhia do menino cor-de-rosa.
que foi acordado por ele sem qualquer explicação. Só vem. E lá apareceu a velhinha de novo, indo para a missa. Os dois não diziam nada, só ficavam olhando a velhinha atravessar a rua que levava à praça e depois à igreja. A velhinha sumiu no meio da vegetação da pracinha e os dois voltaram para casa. No dia seguinte, olha os dois lá de novo, sentadinhos na calçada, esperando a velhinha passar. No final de algumas manhãs, já que o menino marrom não dizia nada, o menino cor-de-rosa resolveu perguntar: por que você vem todo dia ver a velhinha atravessar a rua? E o menino marrom respondeu: eu quero ver ela ser atropelada. Como pode durar este jogo de Deus e de diabo em peito de menino? Olha aqui, gente, a imagem deles observando a velhinha atravessar a rua. O menino tem muitos defeitos. Por exemplo, o menino cresce. E os dois amigos não tiveram como se livrar deste dever. De repente começaram a crescer mais depressa. A voz começou a engrossar aqui, a esganiçar ali, até que chegou a hora do menino cor-de-rosa ter que ir embora. Primeiro foi comprar umas cuecas, alguns pares de meia, pregar os botões nas camisas, descer a bainha de uma ou de outra calça e juntar os amigos para o bota-fora. Os amigos todos apareceram para a festa de despedida do menino cor-de-rosa, que àquela altura já não era tão menino nem tão cor-de-rosa. Foi uma farra, muitos abraços, muitas palmadinhas nas costas. Teve um que vomitou com sua primeira cerveja e muitas piadas de bom e de mau gosto. Muito bem, agora o menino, ainda que não queira, vai ter que ser ele mesmo e não mais um objeto de família, agasalhado na voz musical da mamãe, protegido na força de bronze que a menina enxerga no pai, que vence o medo, que afasta os raios. Os olhos se desprenderam da paisagem, a própria casa ignora que ele vai partir. Nenhuma xícara, nenhuma porta lhe deseja boa viagem. Lá vai ele para o mundo, deixar seu quarto infinito. O pai chama-o num canto e desfila os conselhos. O menino ouve com maior atenção, como se aquela história já tivesse acontecido com ele alguma vez em algum lugar. Quando mamãe veio com a bolsa de mão, toda arrumadinha, com os olhos cheios de lágrimas, dizer: juízo, meu filho, vai com Deus. E o menino cor-de-rosa só faltou repetir cada palavra da mãe, de tanto que ele sabia que ia ser assim. Ele sabia também que ia ficar com os olhos cheios d'água. Não ia conseguir dizer nada e aconteceu tudo direitinho. Ele não conseguiu dizer nada e ficou com os olhos cheios d'água. Mamãe veio até a porta, papai veio até a rua e ele seguiu para a estação em companhia do menino marrom, que carregava a mala. Os dois foram andando devagarinho para a estação. Naquele instante, eles estavam certos, sem que nenhum dos dois falasse isto para o outro, de que não iriam nunca se esquecer daquele momento e se perguntando sem fazer a pergunta: quem é o dono da história? Aquele que parte ou aquele que fica? De repente, o menino marrom deu uma gargalhada dessas que não acabava mais, dessas de perder o fôlego. O menino cor-de-rosa espantou-se sem entender nada. Esperou que a gargalhada terminasse e perguntou: tá rindo de quê? O menino marrom olhou para ele, todo solene, e disse: espero que você tenha todos os ingredientes para vencer na vida. Você se lembra? Falou o menino cor-de-rosa, pegando carona na risada que não acabava. Como o menino cor-de-rosa ficou, ó, gente. Calma que já está se caminhando para o final a história. A sobrinha da babá, que falava difícil, havia se cansado com o carteiro e já estava esperando o terceiro filho. A gargalhada acabou e eles voltaram a caminhar em silêncio, agora que o mistério estava desfeito. A gargalhada acabou e eles voltaram a caminhar em silêncio, agora que o mistério estava desfeito. Às vezes os silêncios ficam muito compridos e você não sabe como diminuir seu tamanho, a não ser com uma pergunta boba. E o nosso pacto de sangue?
Como é que fica? Amigos para sempre? Temos que selar nosso pacto de sangue com sangue. Eles eram tão pequenininhos naquela época que nem se lembravam onde tinham visto esse negócio de pacto de sangue. Vai ver, um deles tinha ficado sem dormir até mais tarde pegado um filme de espadachim na televisão no fim da noite. Sei lá, às vezes o que a gente aprende vem no vento, sem qualquer explicação. O pacto, temos que fazer um pacto de sangue. Um deles foi até a cozinha buscar uma faca de ponta para furar os pulsos e misturar o sangue dos dois amigos eternos. Gente, nunca façam isso, tá? Isso é historinha de faz de conta. Nunca façam isso. Deus o livre. Ficaram os dois, os bracinhos espichados, as mãos fechadas para cima, os pulsos à mostra, latejando. A faquinha na mão de um esperando o pacto. Os dois ali parados, sem um sorriso sequer, só o ruído das suas respirações ofegantes. Olhando firmes um no outro, sem piscar. Pacto é pacto. E a faquinha parada no ar, até que um deles resolveu a questão. Não tem um alfinete? O outro nem respondeu, foi correndo ao estojo de costura da mãe. Estojo de costura, tesouro da vista. Linhas, carretéis, fitas, cor, o quarto reino natural, não apenas alfinetes de bolinhas coloridas nas pontas. Pego este de bolinha vermelha. A gente fura o dedo. Qual dedo? O fura-bolos, que é pra gente assinar o nome com sangue. Isto, o dedo vira uma caneta tinteiro. Agora a pausa para uma gargalhada dupla de se ouvir na rua inteira. Riso bobo, exclusivo. Quem foi que inventou essa do dedinho? Soltando sangue pela ponta? Virar caneta tinteiro? Foi eu ou você? Muito bem, os dois dedinhos fura-bolos ali, esticadinhos, e cadê coragem para furar a ponta de cada um? Nova pausa e um deles resolve sair da pose. Sai e vai tranquilamente até a gaveta onde guarda as coisas da escola. O que é que você está procurando? Tinta vermelha. Ufa! O outro correu para ajudar. Pacto de sangue de menino pode ser com tinta vermelha. Claro. Depois de assinado e sacramentado, quem vai desconfiar de que não é sangue verdadeiro? Não, tinha tinta vermelha. Foi o menino marrom que achou o vidro de tinta azul. Abriu e enfiou o dedo no vidro e mandou o outro fazer o mesmo. Ficaram os dois com as pontas do furabolo cheias de tinta azul. Esfregaram os dedos um no outro, pegaram uma folha de papel e juntos assinaram seus nomes. Aliás, assinaram não, escreveram com dificuldade com que escreviam seus nomes naquela época. E tiveram que enfiar o dedo várias vezes no tinteiro, que a tinta secava rápido. A maior lembrança, ao final, orgulhosos, os dois esconderam o documento em lugar secretíssimo, certos de que tinham feito um pacto indestrutível. Pacto de reis é pacto de reis. Aí eles pararam mais uma vez no caminho da estação para reforçar suas lembranças. Quem é que tinha falado pra gente esse negócio de sangue real? Será que a gente sabia mesmo? Tenho certeza absoluta, estávamos fazendo um pacto de sangue azul. Amigos eternos, milord. Fiéis para sempre, Alteza. E onde foi que a gente escondeu o documento? Não tenho a menor ideia. Ó, gente, a fotinha deles fazendo pacto. Aí já tinham chegado à estação. Não era uma estação com sua bufante locomotiva, seus estertores, seus rangidos angustiantes ou festiva mensagem de seu apito. Era uma estação rodoviária de luzes frias e ônibus enorme, não era nada romântico. Todo colorido, ar refrigerado, rodomoça, carteira de identidade, autorização dos pais para viajar desacompanhado. Quando o chofer entrou para assumir seu lugar e a porta automática do ônibus fez aquele barulhinho de ar comprimido, informando que estava na hora de ser fechado, o menino cor-de-rosa descobriu que só faltava ele para entrar no ônibus. Aí foi aquele abraço muito forte, muito apertado mesmo, e ele disse sem nunca ter programado: "Não me esqueça, amigo, vou voltar." Falou assim sem sentir aquela frase que lhe saiu com a música que ele contém.
E estava certo também de que não tinha programado aqueles olhos úmidos. Da janela, o ônibus saindo, ele pôde ver o menino marrom estava com as ventas do nariz mexendo mais do que as de borboleta. Quando o ônibus ia sumir no fim da pista, ele olhou para trás e viu todas as luzes da rodoviária brilhando nos olhos de jabuticaba do menino marrom. Vamos lá, gente. Está quase acabando. Era chegada a hora de deixar de ser corvo, brincar de ser rio. O menino marrom foi crescendo, ganhando corpo, tudo muito devagarinho. Ele foi ficando um rapazinho quieto, caladinho, lendo muito, estudando, fazendo experiências, fazendo versos, inventando coisas só para ele e de repente abandonando tudo, fazendo uma manhã toda diferente da outra ou repetindo aquelas manhãs em que ele acordava muito cedo e ia sentar-se na calçada para ver a velhinha morrer atropelada. Um dia aquela história do preto e do branco voltou-lhe à cabeça. Se o azul é uma cor fria e o vermelho é uma cor quente, por que é que na cabeça de ninguém uma é o contrário da outra? Quem foi que inventou que o preto é o contrário do branco? Se eu sou marrom e se meu melhor amigo não é exatamente branco, por que é que nos chamam de preto e de branco? Será que é para que fiquemos um contra o outro? Ele já sabia uma porção de coisas, já tinha estudado direitinho o disco de Newton, já sabia o que era luz, o que era decomposição da luz, o que era prisma, essas coisas que vocês vão saber daqui a pouco e das quais já me esqueci. Ficar sozinho às vezes é bom. Você começa a refletir, a pensar muito e consegue descobrir coisas lindas. Nessa de saber de cor e de luz, matérias que passaram a interessá-lo profundamente, o menino marrom começou a entender por que é que o branco dava uma ideia de paz, de pureza e de alegria, por que razão o preto simbolizava a angústia, a solidão, a tristeza. Ele pensava, o preto é a escuridão, o olho fechado, você não vê nada, o branco é o olho aberto, é a luz. Santa mãe, a cabeça do rapazinho fervia. Aí ele concluía para o homem, tudo vira símbolo, é verdade, o homem foi sempre um grande inventador de moda. Sua cabecinha de adolescente chegava a ranger, crec, crec, crec. Ele via a hora que ele ia derreter. Vocês já ouviram falar num sábio brasileiro chamado Silva Melo? Deve ser meu parente, também sou Melo. Ele era médico, escritor e foi da Academia Brasileira de Letras. Um dia ele estava voltando para o Brasil de navio. O navio afundou e ele nadou que nem o Camões, com os originais do seu livro numa das mãos até ser salvo. Isso, porém, é outra história que um dia vocês vão conhecer melhor. Uma vez fiz uma entrevista com o professor Silva Melo sobre uma porção de coisas, e entre as muitas ele contou uma não deu para esquecer. Ele disse lá: a um certo ponto da entrevista, eu não consigo descobrir em que altura da história do homem ele decidiu que o branco simbolizava a pureza. Aí eu disse, deve ser desde quando abriu os olhos pela primeira vez. Ele nem me ouviu e continuou. As coisas puras da natureza não são exatamente brancas. Falou e disse, professor, o branco do lírio, por exemplo, agora sou eu que... Estou repetindo. Tem uma química complicadíssima, uma mistura incrível para dar aquele branco. Um pelo de gato preto é tão puro quanto um pelo de gato branco. As coisas puras da natureza estão muito mais para os tons ocres e pardos. Como o açúcar mascavo, por exemplo, que é muito mais puro do que o açúcar refinado. O professor falava coisas assim. Acho que o menino marrom andou lendo a entrevista que fiz com o professor e começou a entender esse negócio do valor dos símbolos. Sabe por que eu acho isso? Porque um dia ele, que também tinha pensado na minha teoria dos contrários, fez uma bela constatação de adolescente. Foi assim. Ele estava muito triste e achou que as coisas estavam pretas para ele. Aí não gostou do próprio símbolo que criou. Pretas por quê? Ele estava no seu quarto estudando e ficou olhando uma folha de papel branquinha sobre a mesa onde ele ia escrever uma carta. De repente a luz do quarto apagou e a folha branca sumiu.
Ele botava a folha de papel perto dos olhos e via tudo preto, mas ele sabia que a folha de papel estava ali, continuava branca. Então ele deu um sorriso lindo, todo branco, que no escuro ninguém viu. Ele havia descoberto que o preto não era o contrário do branco. A luz acendeu de novo, e a folha branca apareceu diante de seus olhos. Ele pegou uma caneta e começou a carta que ia escrever. Meu querido amigo, eu andava muito triste ultimamente, pois estava sentindo a sua falta. Agora estou mais contente, porque acabo de descobrir uma coisa importante. Preto é apenas a ausência do branco. Olha só que interessante, de preto não é o contrário do branco. Preto é a ausência do branco. Algum tempo depois aconteceu tudo igualzinho como na canção do Milton Nascimento. O menino, que agora já era doutor, voltou com Sinhazinha para apresentar. A moça não era bem uma Sinhazinha como as de antigamente. Era uma bela estudante de sociologia e vinha fazer umas pesquisas na cidade dos dois meninos. A sobrinha da babá já tinha 6 filhos e o amigo deles, que não sabia beber cerveja na festa de despedida, já bebia feito um craque. A vida continuou. A partir daí, porém, a história já não é mais nem do menino cor-de-rosa, nem do menino marrom. Menino é como certos rios misteriosos da Amazônia, que de repente desaparecem no meio da mata, ou no meio do mapa, e vão aparecer lá na frente um rio muito maior, um outro rio. Que os dois continuam os maiores amigos, isto eu sei. Tenho sempre notícias dele, embora não os veja há muito tempo. Eu não mostrei para vocês a carta, né? Vou mostrar aqui. A carta que ele fez pro amigo. Aqui tá a carta. Peraí, deixa eu posicionar aqui. Isso aqui é com letra emendada, ó. Letra cursiva. Já está acabando, gente. Essa história é muito legal. Que os dois continuam os maiores amigos, isto eu sei. Tenho sempre notícias deles, embora não os veja há muito tempo. Só sei que os dois continuam fazendo das suas. Um é craque de basquete e o outro de voleibol. Um já está quase formado e o outro não estuda mais. Ou os dois já se formaram. Todos dois já são doutores. Já nem posso precisar. Só sei que um desistiu de tocar a bateria e o outro fez um samba e gravou uma canção. Um está tocando flauta e o outro violão. Um deles já se casou, eu não sei bem, e o outro perdeu a conta das namoradas que tem. Um quer conhecer o mundo e o outro a Patagônia. Um é o rei da informática e o outro do videoclipe. Um andou fazendo cursos de teatro e literatura e o outro já fez figura no festival de canção. Um já conseguiu emprego, o outro foi despedido do 5º que conseguiu. Um passa seus dias lendo, ou não sei se são os dois. Um não lê coisa nenhuma, deixa tudo para depois, mas faz cada verso lindo que ainda vai virar canção. Um pode ser diplomata, ou chofer de caminhão. O outro vai ser poeta ou viver na contramão. Um é louco por sorvete de chocolate e o outro detesta o gosto de chocolate com leite. Prefere para o seu deleite cerveja como tira-gosto. Um adora um som moderno e o outro, como é que pode, se amarra no pagode. Um dos dois é muito alegre e o outro mais quietinho. Um faz piadas com tudo e os dois riem sozinhos. Um é um cara ótimo e o outro, sem qualquer dúvida, é um sujeito muito bom. Um já não é mais ousado e o outro está mais marrom. Aqui acaba a história. Por que dar fim à história? Quando Robinson Crusoe deixou a ilha, que tristeza, ainda bem que os dois meninos, não tão meninos mais, continuam por aí, sem saber que neste momento estamos lendo quase tudo sobre eles. Até que se eles descobrissem isso, não ia ser nada mal. Não por causa do contador desta história, mas por causa deles mesmos. Eles iam fazer mais uma bela descoberta. E cada um ia poder dizer pra gente: eu não sabia que a minha história era mais bonita que a do Robinson Crusoe. E assim acaba a história, gente, do menino marrom. Então, o que eu quero de vocês é que vocês façam um desenho bem bonito, tá, gente? Do menino marrom e do menino cor-de-rosa.
E se vocês quiserem, também pode fazer aquela experiência de misturar todas as cores para ver se vai dar a cor marrom, tá? Vocês podem, inclusive, fazer o disco de Newton e tentar girar ele para ver se ele vai ficar branco. O que vocês acham? Fica o convite, tá? A única coisa que eu quero que vocês façam e postem, tá, gente, aí no grupo, é o desenho do menino marrom e do menino cor-de-rosa, tá bom? Se vocês fizerem as outras experiências, coloquem a foto aí também, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, de sábado, 18 de dezembro. Vocês sabem que aqui não é 18 de dezembro, mas faz de conta que é. Tá bom, gente? Ó, beijinho. E boas férias.